Glória a Jesus, é verdade, meus irmãos. Temos que agradecer muito a esse Deus, muito, porque se não é Ele, eu não sei o que seria de nós hoje, nem sei se estaríamos aqui agora. Devemos tudo a esse Deus maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ainda de pé, meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias num salmo muito conhecido, um salmo 139. O Salmo de Davi, Salmo do Davizão, Salmo 139, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver o que diz as Santas Escrituras, o que diz a Palavra de Deus. Diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estarás. Se fizer no inferno, mais certo Sheol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite rapidamente como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. E quando acordo, ainda estou contigo. Agora vamos lá para o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se tem um salmo lindo na Bíblia, esse salmo é o Salmo 139. Todos os salmos são lindos, mas realmente o Salmo 139 ele tem um quê a mais. Amados, essa semana foi muito difícil para mim. Logo na segunda-feira passada eu fiquei doente, né? Foi cometido de um mal aí misterioso, que até agora não sei o que foi, mas fiquei 4 dias de molho, e que me atrapalhou muito, não no meu trabalho, me atrapalhou mais ainda nas coisas relacionadas a Deus, porque eu estudo a palavra e fico esperando de Deus a resposta dele,
E eu devia ter apelado para o meu companheiro de todas as horas aqui, Carlos, devia ter pedido a ele para ele assumir essa posição aqui hoje, mas realmente me falhou tudo. Eu fiquei numa situação muito ruim e ele esquecia até disso. E quando eu já estava melhor, não era certo eu ligar para o Carlos em cima da hora e dizer: Carlão, segura a onda lá, porque eu não tenho a menor condição. E aí eu comecei a clamar a Deus, porque já era sábado, ontem, e eu não sabia o que falar. Mas aconteceu um negócio muito estranho. A gente vem de uma semana com muitas situações acontecendo dentro do corpo, particularmente dentro deste corpo de Cristo aqui. Muitos problemas acontecendo, enfermidades, situações difíceis. Isso me tocou profundamente, tem me tocado profundamente a situação da irmã Valéria, da enfermidade dela, tem me tocado bastante. Algumas situações aqui dentro, tá, de cunho muito pessoal, muito particular, mas graves, situações graves. E quando chegou no sábado, quando eu botei o pé no chão, agradecendo a Deus porque estava vivo ainda, e eu fiquei assim, muito impactado com todas essas situações acontecendo de forma simultânea. Na reunião de oração de quinta-feira, eu fui muito tocado naquela oração, porque via as pessoas pedindo, clamando. Chegamos ao final de não uma campanha, mas de um momento especial, onde estávamos dedicando uma parte maior do nosso tempo em oração por 3 questões. Enfim, e tudo isso me falou muito no meu coração, né? Muito, muito profundo. Aí no sábado, logo de manhã, eu me lembro que eu sentei na cama, assim que eu acordei, eu olhei para o céu, preocupado com o fato de eu não ter recebido nada de Deus. Eu tenho o mesmo pensamento que o Carlos tem. Quando chega o dia, está véspera, e a gente não sabe o que vai falar, ou seja, não é pegar a Bíblia, bota o dedo e é aqui que Deus vai falar, e você olha lá. Não é assim que funciona comigo, com ele, e eu creio que vários servos de Deus, não é assim que funciona. A gente espera em Deus, espera Ele mostrar para a gente. E enquanto não vem aquela impressão forte no nosso coração, dizer: Deus está falando, é isso aí. E não tinha acontecido isso comigo, mas naquele momento, quando eu comecei a meditar nestas coisas, e isso em fração de segundos, né, Deus me levou a esse texto. Impressionante. Deus me trouxe para cá. E Deus falou assim: é isso que eu quero que você fale com eles. E o mais interessante de tudo isso é que quando você pega este salmo e você começa a lê-lo, você o lê obedecendo uma direção que é aparentemente normal, parece que ela está aqui, mas Deus me levou numa direção que eu nunca, né? Me perdoe se os irmãos já sempre entenderam desta maneira, mas eu não entendi assim, né? E eu fui surpreendido por Deus, né? Quando Ele começou a me mostrar coisas nesse texto sagrado que eu não tinha percebido antes, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Então, amados, Salmo de Davi, esse personagem incrível da Bíblia, este homem de Deus. Mas uma coisa interessante, quando a gente olha para Davi, a gente não conhece Davi pelo fato dele ter matado um leão e um urso quando estes atacaram o rebanho de seu pai. A Bíblia diz que ele foi lá e arrebatou a ovelhinha lá da boca do urso e do leão. Ele diz que segurou na barba do leão. Gente, eu quero que vocês imaginem um negócio desse. Tá? Uma ovelha na boca do leão, o camarada vai lá, te segura na juba do leão. Olha aqui, meu camarada, essa ovelha não tem nada a ver contigo. Você vai lá e puxa da boca do leão. Quero que vocês imaginem essa cena. Pois foi exatamente o que Davi fez. Mas ele não é conhecido por esse fato. E tampouco é conhecido
ou teve notoriedade, embora desde as histórias infantis e até filmes épicos e tudo mais, por ter matado aquele gigante. Um cara de 3 metros de altura, e a ponta da lança do guerreiro pesava só 20 quilos. A ponta da lança. Davi também não foi conhecido por ter sido o grande rei que foi. Um rei justo. Um rei que levou a nação de Israel como primeira potência da época. Todas as nações temiam lutar contra Davi. Guerreiro esplendoroso, camarada estrategista, que sabia exatamente o que fazer, um exército poderosíssimo. Comandantes que a Bíblia faz questão de dar os nomes a eles, relatando, estes aqui são os valentes de Davi. Camarada que usava uma funda e acertava um fio de cabelo. Tenta imaginar um grupo assim, homens fiéis que morriam por ele se fosse necessário. Mas Davi não foi conhecido por isso também. Então, de onde vem a notoriedade de Davi? Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar lá em Atos, capítulo 13, verso 22, uma declaração dizendo que Davi ficou conhecido por ter sido um homem segundo o coração de Deus. Isso foi o que trouxe notoriedade a Davi. Ele era um camarada que era segundo o coração de Deus. Isso fez de Davi e foi o grande diferencial na vida dele. Davi foi ancestral de Jesus, mas isso também não trouxe notoriedade para ele. O que trouxe foi o fato dele ser segundo o coração de Deus. E por que estou dizendo estas coisas? Porque esse camarada eu respeito. Eu respeito esse camarada. Tudo que ele fala eu considero. Porque cada experiência e tudo que ele falou, e todos os seus salmos que ele cantou, tudo que ele disse, ele experimentou, ele viveu. Ele não foi um poeta que descreve a beleza de uma situação, não. Davi viveu. Ele viveu cada uma daquelas experiências que ele declara nos seus cânticos. Ele sorveu cada gota do cálice que era colocado diante dele. Davi experimentou o céu, mas experimentou o inferno também. Tudo isso faz de Davi um homem que nós devemos respeitar. Faz dele uma referência para todos nós. Porque ele foi o homem que agiu segundo o coração de Deus. Como eu gostaria de ser assim, irmãos. Como eu gostaria de ser conhecido como um homem que vive segundo o que está no coração de Deus. Eu quero destacar nesse texto aqui algumas dessas experiências de Davi. Gostaria de compartilhá-las com os irmãos dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu espero sinceramente que venha impactar suas vidas como impactou a minha. Nesse momento que para mim era dramático, de ver meus irmãos e até mesmo nós lá de casa passando por algumas situações, enfermidade. Hoje a minha esposa não está aqui, ela foi atacada com uma crise de coluna e está lá imobilizada na cama. Assim, de repente, do nada. Então tudo isso nos faz pensar. Tudo isso nos faz meditar. Então, vamos considerar algumas dessas experiências. Nós vemos aqui, logo nos versículos do 1 ao 6, quando ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda a palavra na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima,
tão alta que não posso atingir. A gente lê esses 6 primeiros versículos e a gente vê uma coisa que é cabal, está bem ali, escancarada na nossa frente, que Deus é um Deus pessoal. É um Deus pessoal. É um Deus de relacionamento. É um Deus que se importa com todas as coisas que estão ao seu redor. Porque Davi diz assim: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Tanto que o título dessa mensagem é Um Deus que te conhece verdadeiramente. Um Deus que acompanha a sua vida desde o seu... desde da sua geração dentro do ventre materno. Deus vem te acompanhando. E Davi descreve isso nesse texto, quando as células deles ainda eram disformes, não tinha fisionomia, não havia nada. Deus estava contemplando ele. É um Deus pessoal, está do teu lado, conhecendo todas as coisas que abrangem a sua vida, os teus fracassos, os teus sucessos, as tuas dúvidas, as tuas vitórias, as tuas aparentes derrotas, enfim, Deus está do teu lado vendo tudo acontecer. E Davi diz assim: Senhor, o Senhor me conhece. E aí ele continua. Davi quer que nós saibamos que Deus sabe tudo sobre nós. E a palavra hebraica, shakar, traduzida como sondar, significa examinar detalhadamente. E a palavra hebraica, yada, traduzida como conhecer, significa estar familiarizado com você. Simplesmente Deus nos ama e se interessa por nós e deseja nos colocar no prumo. Ele te conhece, Ele quer o melhor para você, Ele está vendo todos os teus caminhos, mas ao mesmo tempo Ele tem o interesse de que você não erre, de que você não faça coisas tolas, de que você não tenha os seus pés enredados. Então Ele tem que fazer alguma coisa, Ele age a seu favor para impedir que estas coisas aconteçam contigo. Deus todo dia nos observa e cria uma espécie de base de dados a nosso respeito. Acho interessante isso, irmãos, porque é estranho você falar que Deus está te observando e ao mesmo tempo está criando um arquivo pessoal, um arquivo sobre você. Mas Deus precisa disso? Deus precisa de um knowledge, né? Uma base de dados para saber como agir? Não, Ele não precisa. Mas Ele demonstra com isso o interesse que Ele tem por nós, porque quando Ele fala, eu estou te sondando e eu te conheço, Ele está dizendo aqui, olha, estou observando tudo o que você faz, estou olhando cada momento da sua vida e ao mesmo tempo estou criando a seu respeito um arquivo que para mim é importante. Eu quero conhecer você cada vez mais. Davi tinha o conhecimento disso. E você fala assim, mas Cleiton, essa história de base de dados não está lá muito legal não. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, lá no verso 12. Olha só o que o texto sagrado diz. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Existe sim um acompanhamento dos nossos atos. E ali está tudo registrado ao nosso respeito. Não é que tem um anjo dedo duro que fica te acompanhando o tempo todo. Não sei se você já passaram por essa experiência. Os profissionais de OIM, né?
quando eles entram no ambiente de trabalho, somente aqueles camaradas que vêm para sondar clima. Esses então são os terríveis, eles ficam no cantinho ali, ó. Ui, rapaz, falou rispidamente com a colega ao lado. Não é isso. Não é isso que Deus faz. Ele quer te conhecer mais. E aí ele vai se aprofundando cada vez mais a seu respeito. Então aqui a gente vê os livros. Essa base de dados, ela é real, ela existe. E muitas coisas vão ser ditas no dia que nós estivermos com o Senhor, porque esses registros estão lá, escritos a nosso respeito. Mas no verso 2 nós vemos Davi falando de um Deus que conhece todas as nossas atitudes, tanto as positivas como as negativas, e presta muita atenção naquilo que estabelecemos como propósito, traduzido pela palavra hebraica rea, que quer dizer propósito, objetivo, pensamento. Então no verso 2, olha que ele diz: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento, atitudes, a sua maneira de ser, os seus hábitos, do que você gosta, do que você não gosta, a forma como você enxerga as coisas, os seus pensamentos. Você ainda está planejando pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas quando Deus começou a me mostrar isso, eu fui vendo o quanto Ele é pessoal. Não é um Deus de multidões, também, mas Ele é um Deus pessoal. Um Deus que está do teu lado, sentado pertinho de você. Você está aí agora, o Espírito Santo de Deus está contigo nesse exato momento. Ouvindo o bater do teu coração, escutando o ritmo da tua respiração. Deus é assim. E Davi está tentando passar esta imagem para nós. Ele está tentando nos mostrar uma coisa que nós precisamos compreender primeiro, antes dele entrar um pouco mais profundo e mais para dentro do que ele quer realmente nos dizer. E aí nós vemos aqui que essa palavra de assentar e levantar se refere a atitudes. Lá no verso 3, Davi fala que Deus joeira ou peneira a nossa trajetória. E aqui Davi começa a entrar com seus argumentos, a mostrar algo que eu não estava vendo antes. Não sei se é a mesma experiência dos irmãos, mas comigo eu estava vendo de uma outra forma. E aqui, presta atenção que diz o verso 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Essa palavra cercar, cercas, que está no verso 3, é a palavra usada no hebraico, é zará, que significa joeirar, como se faz com trigo. Você sabe como é que faz? Trigo. O cara está com trigo e o joio na peneira. Está lá. Ele joga o trigo e o joio para cima. O vento vem, bate no joio, que é mais leve, tira o joio do caminho. O trigo, que é mais denso, ele sedimenta, ele cai na peneira. Chama-se joeirar esse processo. Davi está falando a mesma coisa aqui. Mas só que Davi diz assim: cercas o meu andar. Que andar que é esse? Tá? O que ele quer dizer com andar? Ele já está falando da trajetória da nossa vida. Deus pega tudo a nosso respeito, todas as coisas que nos acompanham nesta trajetória, nessa nossa caminhada. Ele joga para cima. O que é trigo, o que é bom, cai na peneira. O que é joio, é palha, o vento vai e leva. Por isso que a expressão que muitos de nós pentecostais usamos, está na peneira, meu irmão? Na peneira.
Não é um processo fácil. Imagina você ser sacudido e joga para cima, e cai, e sacode de novo, e joga para cima. Vocês concordam comigo que não é uma coisa lá muito agradável. Mas é isso que Davi está dizendo. Que na trajetória de vida dele, Deus tem joeirado ele, tem peneirado ele. E aí ele vai mais fundo ainda. E quando chega lá no verso 4, ele diz: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Então o verso 4, essa que é traduzido como palavra, no hebraico, milá, é um discurso, uma declaração. Davi está se referindo aos famosos discursos que fazemos para Deus quando estamos na prova. Então vocês imaginem só, você está sendo joeirado, e aí a coisa está ficando apertada para o seu lado. E está ficando ruim, não é agradável o processo. E aí você começa a chegar para Deus e faz igual o Jó: meu Deus, eu era um cara bom, por que isso está acontecendo comigo? Sou cumpridor dos meus deveres, faço tudo que o Senhor manda na palavra, eu sou ali, certinho, nos teus caminhos. Davi estava se referindo aos famosos discursos desse tipo que fazemos para Deus quando começamos a olhar para Ele e começamos a questioná-lo. Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por que, Deus, o Senhor está permitindo essas coisas chegarem até mim? E ele vai mais fundo ainda. Davi só está descendo, ele está cortando a carne agora. Eu respeito esse cara porque ele tem moral para falar sobre isso. Aí ele diz, no verso 5, diz assim: tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Essa palavra cercar, que está aí no verso 5, vem do hebraico tissul, que significa atar, sitiar, confinar, apertar. Davi estava se sentindo apertado na mão de Deus. A mão de Deus estava apertando ele. Esta palavra cercar aqui, é esse o sentido no original. É assim que está escrito lá. Como se Deus estivesse apertando ele, dentro dessa prova que ele estava vivendo. E a palavra por, quando ele diz aqui, no verso 5, me cercaste por detrás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. Esse ato de colocar a mão está no hebraico desta maneira: shit, que pode significar tanto o ato de você colocar a mão sobre, como pode significar o ato de devastar, de acabar. À luz do contexto do que estamos lendo, era exatamente isso que Davi estava dizendo. O Senhor está me apertando, a minha vida está acabada, está tudo sendo mexido, a minha estrutura está sendo balançada, as coisas estão caindo, está tudo desmoronando ao meu redor, porque o Senhor está me ajoelhando, o Senhor está me apertando. Davi estava passando por um processo muito forte, um processo muito grave, de que Deus estava agindo na vida dele. Davi fala de portas que se fecharam para ele. Davi fala do momento de você estar totalmente sem saída, em local de profundo aperto. Em 1980, eu estava numa reunião de estudantes universitários. Eu era novinho, bons tempos aqui. E era uma reunião cristã, no Pedro II, no antigo Pedro II, ali da Tijuca. Eu estava sentado ali e tinha um norte-americano que foi convidado a trazer uma palavra para nós,
E ele estava lá pregando e falando e tal. Aí ele olhou bem para minha cara assim e falou: eu quero te falar um negócio. Salmo 66 para você. E foi esse texto que ele leu para mim, a partir do verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como a fina prata, tu nos pusestes na rede. Olha só, o salmista está dizendo que Deus colocou ele na rede. Afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Quando ele falou aquilo para mim, eu me estremeci todo, porque eu não estava passando por isso naquele momento. Estava bem empregado, estava feliz, jovem, dono do mundo. Mas um dia, Deus pegou a peneirona dele lá, agora é tua vez, e vai lá para cima, e vai para cima, e cai, e sacode para cá, e sacode para lá. Hã? Agora vai sentir um pouquinho do meu aperto, é apertado. As portas se fecharam, não conseguia mais ver saída para lugar nenhum. Pouco tempo depois desse texto ter sido lido para mim, e lá no verso 6, queridos, diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O que Davi estava querendo dizer assim com isso? Ele está dizendo, esse assunto, todas estas coisas que estão acontecendo comigo, eu não consigo entender por que estão acontecendo. Por que eu peguei essa enfermidade? Por que de repente eu estou enfermo, acamado num leito? Por que eu perdi o meu emprego? Por que aconteceu isso com meu filho, com a minha filha? Por que essas coisas todas estão me atormentando agora? E Davi está dizendo exatamente isso aqui. Isso é muito alto para eu entender. Não consigo compreender, não consigo absorver. Eu não consigo. Ele chega para Deus e diz, eu não te entendo. Por que estás permitindo estas coisas comigo? É isso que ele está falando aqui. Eu nunca poderia imaginar que o Salmo 139 quisesse se referir a isso. Olhava para este salmo de uma outra forma, mas aqui Davi está desabafando. Ele está num momento difícil da sua vida, onde ele não consegue entender esses processos de Deus. Ele diz, essa ciência é maravilhosa demais para mim. E aí nós vamos para o segundo aspecto dessa experiência. Até aqui, Davi menciona todo um processo. Primeiro, ele tem um entendimento de que Deus quer conhecê-lo, de que Deus é pessoal, de que Deus se importa conosco, de que Deus está do nosso lado a cada momento, a cada instante, e que não há nada na nossa vida em que Deus não esteja interessado. Qualquer conversa tua, Deus para escutar. Vocês imaginem o ser mais inteligente do universo, o Criador de todas as coisas, um ser tremendo e poderoso que nós não podemos nem imaginar como ele é. Aí, na viração do dia, ele passa no jardim para encontrar com Adão. Adão vem correndo. Deus, descobriu um negócio agora que eu tenho certeza que essa tu não sabes. E vai lá, mostra para Deus, olha só, essa cultura aqui que eu fiz no solo, essa planta aqui que eu montei aqui, esse esquema que eu fiz no nosso jardim. Olha só os resultados, olha os frutos que estão aparecendo, olha só a maneira como eu organizei isso aqui. E ele fala com Deus como se realmente Deus não soubesse, como se aquilo fosse acrescentar a Deus alguma coisa. Mas como é que Deus reagia com ele?
Caramba, meu filho, espetacular, tremendo, essa sua descoberta é maravilhosa, vamos festejar. Teu amigo, companheiraço, está ali do teu lado, sabe de tudo, mas fica calado. Deixa o menino se extravasar, deixa ele gritar, deixa ele achar que ele é alguma coisa. Esse é Deus. O Deus do relacionamento. Não é aquele camarada barbudo no céu que balança os dedos, cai meia dúzia de relâmpago. Não, não é esse Deus. Não é o Deus da Bíblia, não é assim. É um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que nós não podemos desafiar, mas é um Deus que tem um coração compassivo, um Deus que tem um coração mole, que quer te abençoar, que quer estar ao teu lado, que te acompanha. E Davi mostra tudo isso para nós, mas que esse Deus é tão preocupado conosco, porque na sua infinita sabedoria, Ele se preocupa com a nossa trajetória, e Ele sabe que nós não temos condições de podermos controlar nossa própria vida, e para isso, Ele tenta nos colocar no prumo, nos colocar no caminho. Muitas das vezes nós não estamos nem aí para Ele, nem nos importamos com aquilo que Ele fala para nós. Aí é necessário, às vezes, agir da forma como Ele agia com Davi. Vocês imaginem só, Davi, um estrategista de mão cheia. Todos os grandes comandantes da época respeitavam aquele camarada, porque sabiam que o que ele fazia ou falava, procedia. Era inteligente demais, inteligente demais. E esse cara estava nessa situação aqui. E aí nós vamos para o segundo aspecto dessa experiência de Davi. E aí nós lemos lá, agora o trecho que fala desse segundo aspecto, vai do verso 7 ao verso 11. E no verso 7 nós lemos o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quem está em zona de conforto não quer fugir, meu irmão. Pararam para pensar nisso? Quem está em zona de conforto não quer sair do lugar onde está. Mas aqui eu vejo este homem de Deus dizendo: como é que eu faço para escapar disso? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Como é que eu fujo disso aqui? Isso é terrível demais para mim. E aí eu imagino que vocês, carne como eu acredito que eu estou no planeta correto, eu não sou nenhum extraterrestre. Quando passamos por lutas e provações, a primeira coisa que você quer fazer, aliás, duas grandes coisas: ou não quero me levantar da cama hoje eu não vou levantar da cama, hoje eu vou ficar aqui, aquele dia ruim, péssimo. Ou então, não sei quanto a vocês, mas comigo, quando eu estou sob densa pressão, a minha vontade é de pegar uma estrada e olhar por aquele horizonte onde o sol bate nela e fica aquela mudança de imagem, e fala assim: é para lá que eu vou. Não sei onde esse troço vai dar, mas eu quero ir para lá. Eu quero fugir disso, eu quero ir embora. Eu quero deixar tudo para trás, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero saber de nada, eu quero ir embora. Gente, isso não dá em árvore, dá em pessoas. Pessoas como eu, como você e como esse homem de Deus tremendo aqui, Davi. Davi queria fazer a mesma coisa. Como é que eu faço para sair disso? Como é que eu corro dessa situação? E aí nós vemos, dos versos 8 ao 11, Davi cansado. Davi quer fugir, ele quer desistir, mas para onde ele vai? Para que lado que ele vai? E aí ele chega para Deus e diz assim: se eu for para o céu, tu tá aí. Se eu for para o céu, o Senhor está aí. Se eu fizer minha cama no mais profundo do abismo, lá no Sheol, o lugar dos mortos, onde ninguém quer ir,
O Senhor está lá também. E ele diz mais: se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aí ele diz: vou para o escuro, vou para um lugar de sombras. No escuro ninguém me vê. Lá no escuro ninguém vai me ver. Aí ele diz: mas não adianta também, porque o Senhor transforma a própria escuridão em luz ao meu redor e me faz brilhar ali. Davi entendia uma coisa. Ele começou a perceber que a fuga não é solução. Sair da presença de Deus não é solução. Deixar Deus é a pior das coisas que nós podemos fazer. Nos afastarmos de Deus, desanimarmos, ficarmos na cama, sem reação, inertes. Isso não traz solução nenhuma para ninguém. E Davi está dizendo aqui: não façam isso porque eu tentei fazer. Não é solução. E nós vemos aqui, para não dizer que Davi está sozinho, isso foi só ideia dele, nós vamos ver aqui um camarada incrível, muito incrível, tão incrível que foi trasladado. Elias fez a mesma coisa. Ele teve medo, não aguentava mais a pressão que estava sobre ele, fugiu para uma caverna, mas Deus achou ele ali. Preste atenção nisso, nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, quando ele diz assim: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Meu camarada, o que tu está fazendo dentro desta caverna? O seu lugar não é aqui. Então, quando a gente desiste, quando a gente larga de mão, quando a gente quer fazer como o Cleitinho quer fazer, pegar uma estrada reta e sumir nela, Deus olha para você e fala assim: o que é que você está querendo fazer? Aqui não é o teu lugar. Não é isso que você tem que fazer, porque isso não vai resolver. Mas nós vemos um outro cara também. Tem um outro cara igualzinho a nós. Gente, como eu falei, esse troço dá em gente, não dá em árvore. E aí nós vamos lá para o profeta Jonas. Jonas capítulo 2, a partir do verso 1. Deus tinha dado uma ordem para Jonas. Jonas, você vai lá em Nínive, eu quero salvar aquela rapaziada lá. E você vai pregar minha palavra ali. Você vai falar do meu amor àquele povo. Aí Jonas pensou bem: Nínive? Não quero nada com essa turma, eu quero mais é que eles se explodam. Não estou nem aí para a salvação deles. Um povo cruel, algoz do meu povo, fez barbáries com o meu povo. Eu quero a salvação deles. Para quê? Gente ruim tem que morrer. Gente ruim é aquele negócio, bandido bom e bandido morto, como dizem por aí. Era o que Jonas cria também. Era o que Jonas cria. Mas olha só, o que acontece? Ele tenta se desviar de Deus de todas as maneiras. Pega o barco, vai para o meio do mar. Deus faz com que aquele barco se levante, faz com que a tripulação daquele barco jogue Jonas no mar. Um grande peixe vem e o engole. E aí, lá dentro do ventre desse peixe, Jonas faz a seguinte oração: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Jonas capítulo 2, a partir do verso 1. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz.
porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me cercaram, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre, e com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Na hora que Jonas fez essa oração, o cara estava todo enrolado em algas. Imaginem só a tralheira que devia ter na barriga daquele peixe. E Jonas estava no meio daquele lixo todo, uma alga enrolada nele. E aí a única coisa que ele se lembrou foi pegar, eu clamei ao meu Deus. E Deus me ouviu. E Deus ordenou aquele peixe, cospe ele na praia agora. Vai lá e cospe ele na praia agora. Aí ele chega para Jonas, entendeu, Jonas? Agora você vai em Nínive e faz o que eu te mandei fazer. Fugir não vai resolver nada. Desanimar, muito menos ainda. Só para completar essa linha de raciocínio. Há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, eu conheci uma irmã de oração. Aquelas irmãs, né? Quando se levantava, o taco saía grudado na testa. Irmã de oração. Irmã que clamava noite e dia. E ela chegou para mim e falou assim, Cleiton, vou te falar uma verdade, um negócio que você guarda pro resto da sua vida isso. Isso foi há muito tempo. Ela disse, quando Deus me coloca na forma, eu trato logo de me acomodar a ela, porque eu saio mais rápido. Pior quando a gente é um bloco de cimento, e Deus tenta nos colocar na forma, mas bloco de cimento não se amolda. Só tem um jeito, irmão. Meter a marreta em cima, esmiuçar, fazer virar pó. Aí sim, aí consegue encher a forma. Nunca mais me esqueci do que essa irmã falou para mim. E olha que essa irmã tinha provas imensas na vida dela. O último aspecto que Davi quer nos ensinar aqui é a rendição incondicional. Não sei se vocês sabem o que é uma rendição incondicional. Hoje uso um termo de armistício, ou seja, nem eu nem você estamos empatados, né? Isso aí não vale para Deus. Não vem tentar armistício com Deus que não vai colar. Com Deus só rendição. E a rendição incondicional é simplesmente assim. Eu deponho as minhas armas, eu me submeto ao seu julgamento e me submeto à sua vontade. Quando o Japão se rendeu aos aliados, lá em 45, foi exatamente isso que o comandante em chefe das Forças Armadas japonesas fez lá no Missouri, lá no navio Missouri. E ele, diante dos representantes dos aliados, ele assinou um termo de rendição incondicional, ou seja, a partir daqui não falo mais nada, não mando mais nada, a minha patente de mais nada adianta, não tem mais armas para combater, eu estou rendido, agora vocês é que mandam, é vocês que resolvem, é vocês que decidem. Então com Deus é a mesma coisa, só existe um jeito de nós caminharmos com Ele, rendidos, completamente rendidos. E isso serve para mim e serve para você.
Então quero que você entenda o seguinte: o que Deus quis mostrar para Davi? Começou dizendo para ele: Davi, eu me importo contigo. Teus problemas me interessam. Tuas lutas, eu me importo com elas. Eu te conheço tanto, eu sei quando você está triste, quando você está alegre. Eu conheço você. Agora, Davi, não faz o que você está fazendo. Não fuja. Fugir não é solução. Desanimar, parar no meio do caminho, sentar à beira lá da beira da calçada, não vai resolver o teu problema. Só existe um jeito, Davi: se você se render de forma incondicional a mim. A partir dos versos 12 ao 18, desse texto sagrado que nós lemos, nós vemos isso. E logo a seguir, nos versos 23 e 24, Davi, sobretudo, era um guerreiro, estava acostumado a não perder batalhas. Mas nesta batalha ele se viu impotente, pois não havia área de manobra para os recuos estratégicos que ele planejava. Já pararam para pensar isso? Quantos desses recursos estratégicos e recuos estratégicos nós temos? E às vezes lançamos mão, mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Nada de recuo estratégico. Deus quer a tua rendição. Deus está mandando você se render agora. Porque enquanto isso não acontecer, a peneira vai funcionar. A mão vai apertar. Porque Deus quer o teu bem. Deus não quer o teu mal. Deus não quer ver você perdido na eternidade inteira. Domingo passado falamos sobre essa coisa tremenda que é a eternidade. Que todos nós aqui, o mundo inteiro, o mais importante dos homens desta terra, não vai haver Bill Gates, não vai haver Putin, Joe Biden, não vai existir homem nenhum poderoso nesta terra que não vai se encontrar lá na eternidade. E de uma forma tal que ele, se ele não tiver feito a sua opção durante a vida, se ele não tiver tomado a sua decisão ainda enquanto estava vivo, ele vai se deparar com duas realidades nesta eternidade. E se ele não estiver pronto para uma, fatalmente estará para outra. Uma coisa que eu aprendi, irmãos: para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Não precisa ter esforço algum, a estrada é larga. O esforço está do outro lado. Vocês olhem bem o que o texto sagrado diz, não há esforço do lado de lá. O lugar é largo, a porta é larga. A pista, ó, você olha assim, retinha. Você pode botar uma ampulheta ali, pode botar um medidor ali, você não vai ver nenhum tipo de declive, não há pedras no caminho. Mas do lado de cá, meus queridos, a subida é íngreme, tem pedras pelo caminho, o caminho é tortuoso, e lá em cima tem uma porta tão apertada que você tem que se espremer para poder entrar por ela. Ali você precisa de esforço, ali você precisa de decisão. Do lado de cá, queridos, não precisa fazer nada. E aí, queridos, nessa rendição incondicional, dos versos 12 ao 18, quando o texto sagrado diz assim: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins. O que Davi está dizendo aqui, tá? Os rins como sede da emoção humana. Então Davi estava dizendo para Davi dizendo para Deus, na sua rendição, quando ele se rende, ele começa a entender que não há para onde fugir, não tem como se esconder, não tem como ficar sentado,
aguardando as coisas acontecerem. Tá? E aqui, Davi começa a ter uma outra visão. Na sua rendição, quando ele fala assim, não tem jeito, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Aí os olhos dele se abrem e aí ele começa a perceber que não há nada que ele venha a fazer que vá mudar aquele quadro dele, a não ser aquilo que Deus desejar fazer. Não há nada que ele possa fazer em relação a mudar a sua vida, se Deus não permitir, se Deus não autorizar, porque ele se rende de forma incondicional. Ele não tem mais autoridade sobre si mesmo e ele passa a entender estas coisas. E aí ele diz, o Senhor possui as minhas emoções. O Senhor é dono das minhas emoções. Os meus sentimentos agora são para Ti. Não são mais para mim. Não importa mais o que eu quero fazer. Não importa mais se eu desejo isso ou aquilo outro. Tudo agora é para Ti. E é isso que Davi está dizendo aqui. E continuando, quando ele fala aqui, no verso 14, eu Te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro foram formados, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. E se as contasses, seria maior número do que a areia, quando eu acordo ainda estou contigo. Então preste atenção, a mudança radical de pensamento desse camarada. No início tentando resolver os problemas, as suas questões por si mesmo. E depois não encontrando nenhuma situação, não encontrando nenhum tipo de possibilidade, não achando nenhuma maneira de poder resolver, ele diz assim, agora chega, eu vou me render, agora eu me rendo diante de Ti, ó Deus, faz de mim o que Tu quiseres. E aí os olhos dele se abrem e ele começa a contemplar uma realidade que ele não estava enxergando antes. Gente, isso é Davi mostrando para nós, é o que o texto sagrado diz, é como está lá no original. E aí ele começa a perceber que não sou eu, é Deus. Deus tem muito mais sabedoria, porque quando ele diz aqui no verso... a partir do verso 14, quando ele diz, eu vou Te louvar, porque de uma maneira assombrosa o Senhor me fez, quando os meus ossos não estavam nem formados ainda. Isso é muito tremendo, a maneira como o Senhor me fez surgir neste mundo. E aí ele começa a enxergar isso antes, coisas que ele não prestava atenção antes. Você é um ser único. Deus te colocou nesta terra com um propósito santo. Se vamos para a lixeira, meus irmãos, vamos por nossa conta, porque nunca foi esse o propósito de Deus para nós. Se buscamos os lugares escusos, fazemos isso por nossa conta e risco, porque Deus nunca nos mandou ir para lá. E Davi começa a compreender estas coisas. Quando Davi pecou com Batseba, a Bíblia diz, começa o texto dizendo assim, o texto que o texto diz, na época em que os reis deviam ir para a guerra, começa assim, Davi vai dar uma passeadazinha lá no varandão dele, no duplex que ele tinha. Ele está lá, olhando a paisagem. Que reino lindo que eu tenho, maravilhoso. E quando ele vira para cá, ele vê uma mulher linda, com um corpo escultural, tomando banho. Não era para ele estar ali, porque naquela época os reis tinham que estar na guerra. E Davi estava de bobeira. E aconteceu toda a tragédia, que foi um marco, uma divisão na vida de Davi. Davi antes e depois dessa história. Aqui Davi está dizendo exatamente isso. Eu vivi essas experiências todas.
Eu desci lá nas profundezas. Eu vi os meus ossos queimando. Eu me vi afastado de Deus. E quando ele vai lá para o Salmo 51 e diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Não tira de mim aquilo que me mais é precioso. Devolve para mim a alegria da minha salvação. Ó Deus, devolve a alegria da salvação para mim, porque eu a perdi. No 17 aqui, tenho certeza que quando ele escreveu isso, ele estava aludindo a esse período negro da vida dele. Quando ele diz: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E lá no versos 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Olha só. Olha que coisa tremenda. Esse camarada estava querendo fugir. Esse camarada estava querendo correr fora. Esse camarada queria dar um jeito de escapar da mão de Deus. E agora, no final, ele está dizendo: continua me provando. Não para não. Continue me apertando. Porque eu preciso disso para continuar contigo. Davi, nessa sua rendição, ele se impressiona com o nível de conhecimento de Deus a seu respeito. Depois ele se impressiona com o tamanho da sabedoria desse Deus tremendo. E ele diz: rapaz, eu não tenho a menor condição de conduzir a minha vida. Eu não tenho a menor chance de poder fazer a minha vida trilhar pelo caminho correto. E tem um outro camarada na Bíblia que fala isso. Está lá em Jeremias, capítulo 10, verso 23. Quando Jeremias, o profeta, o grande profeta Jeremias, diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias entendia isso, ele compreendia que não há sabedoria humana que nos coloque no caminho correto. Só Deus pode fazer isso, e você tem que estar colado nele para você poder ter essa direção. Ele se humilha e pede a Deus que continue o processo para a sua restauração. Amados, eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora. Quem estiver pensando em vir para o cristianismo bíblico, cristianismo bíblico, deixar isso claro, pensando que vai trocar de casa, que vai sair do seu Fusquinha 66 para um último modelo que a Ford lançou, que a Chevrolet, seja lá quem for, tenha lançado. Se você acha que você vai ter casa de praia, se você acha que você vai se tornar um empresário poderoso, rico, dinheiro, você vai sair na rua, o dinheiro vai cair do teu bolso. Se você acha que é isso que Deus vai te dar, então, meu irmão, aqui não é o teu lugar. E esse cristianismo bíblico não é para você. Existem outras opções. Tem opções por aí. Escolhe uma delas. O cristianismo verdadeiro não prega isso. O cristianismo verdadeiro não veio para nos enaltecer, não veio para nos dar bens materiais, não veio para nos colocar no pódio, no primeiro lugar, não veio para trazer reconhecimento para a nossa pessoa, os nossos likes. Não foi para isso que esse cristianismo bíblico foi trazido por Jesus. Não é isso, a proposta não é essa. E Davi enxerga isso muito bem. Então eu quero te dar uma notícia agora. Eu vou ler alguns trechos aqui da palavra de Deus.
Não tem como você desassociar, separar o cristianismo verdadeiro do sofrimento, da prova, da luta, da dificuldade. Porque todas estas coisas fazem parte do processo. O que nós temos que fazer é aprender e conviver com isso. Como é que nós podemos conviver, andar, brilhar, sorrir, cantar no meio da luta, no meio da prova, no meio do sofrimento? Eu quero te dizer que esse pensamento de se ficar livre desse tipo de coisa, tá, não é uma prerrogativa apenas nossa, um privilégio somente de nós aqui, os pobres mortais. O apóstolo Paulo pensava assim também. 14 anos antes, quando uma prova difícil entrou na vida dele, ele ficou louco, desesperado, mais do que Davi aqui. Para onde é que eu vou? Eu quero sair fora disso, como é que eu corro desse negócio? E quando ele chega para Deus e fala: Deus, tira esse treco de mim, eu não quero isso na minha vida não. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, olha aí, o camarada insistiu com Deus. Insistiu com Deus. Até que Deus chegou para ele e disse assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí 14 anos depois, 14 anos antes, ele ora, ele clama, ele suspira, ele pede, ele bate com o pé, ele chora. E Deus disse: não vou tirar, vai ficar aí. E aí passam-se 14 anos. Aí olha só o que ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 14 anos depois, Paulo tem outra linha de raciocínio. Ele aprendeu, como ele mesmo diz, aprendi a viver na fartura, na abundância, a viver na miséria, na necessidade. Aprendi a passar frio, aprendi a passar fome, aprendi no meio da perseguição dos meus próprios compatriotas, sofrendo toda sorte de perigos. Eu aprendi a viver no meio de tudo isso. Eu vou chegar ao final agora. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Tratamos as lutas na nossa vida como um absurdo. É um absurdo isso comigo. Eu, um servo fiel, bondoso, caridoso, cheio de boas obras, camarada aqui, ó, tá ali o tempo todo na igreja, servindo a obra. Isso é um absurdo. Vou repreender isso. Mas Pedro fala o contrário. Ele diz: amados, não julga isso como se fosse algo sobrenatural. E ele vai mais à frente. Ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que nenhum de vós padeça como homicida, isso está lá no 15, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E por último, não podia faltar ele, né? Jesus Cristo. Deixei a palavra dele por último, a cereja do bolo. João 16:33, também muito conhecido de todos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. Eu quero que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma coisa que Jesus teve foi paz. Ele nunca perdeu a paz dele no meio da luta.
Os estudiosos afirmam que Jesus perdeu seu pai terreno, José, cedo. Vocês podem ver que em um determinado ponto dos evangelhos, José desaparece. Não é mais mencionado. Então os estudiosos entendem que José teria morrido. E esses mesmos estudiosos, aí eu estou falando que os estudiosos dizem, não é, a Bíblia não fala nada disso. Que Jesus assumiu a posição de arrimo de família muito cedo. Como ele era o mais velho, seguindo a profissão do seu pai terreno, José, enveredou pelo caminho da carpintaria. E com este salário que ele ganhava, os trabalhos que ele fazia, ele sustentava a sua mãe e os seus irmãos. Desde cedo, Jesus aprendeu a sofrer, porque a Bíblia diz, e ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Desde pequeno, Jesus vem passando por um processo. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Cujos irmãos queriam que ele fosse para Jerusalém. Vai lá para Jerusalém, que lá, cara, lá é o centro do negócio. Ali tu vai arrebentar. Aqui não, aldeiazinha brava e tal. Vai lá para Jerusalém. Mas tudo isso porque eles queriam ficar livres do irmão. Jesus os envergonhava perante os amigos deles. Eles não se sentiam confortáveis em serem chamados, olha ali, fulano é irmão de Jesus. Jesus passou por todas as situações possíveis, de menosprezo, de desprezo, infortúnios mil, passou toda espécie de necessidade, erra, engana. Quem diz, não, mas Jesus se vestia bem, onde? Onde vocês veem isso na Bíblia? Onde? Eu já vi gente falar, mas aquela túnica de Jesus, meu Deus do céu, que valia tanto dinheiro que os camaradas resolveram lançar sorte em cima da túnica dele. Já ouviram essa besteira? Eu ouvi um montão de vezes pastor falando isso, que Jesus era um camarada que vivia bem. Bom, a Bíblia dele é diferente da minha, porque a minha Bíblia diz que as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde botar a minha cabeça, reclinar ela. Queridos, por que eu estou falando tudo isso agora? O grande final é o seguinte: estamos todos aqui passando por provas, todo mundo aqui está passando por luta, umas mais acentuadas, outras um pouco menos, mas o fato é que todos nós aqui estamos vivendo uma luta, estamos vivendo um limite. Muitos aqui estão desanimados. Mas a mensagem desta manhã, que foi trazida para nós, como foi trazido para mim ontem pela manhã, é de que ficar à beira do caminho, desanimar ou pensar em cair fora, não vai resolver o teu problema. Só tem um jeito de você resolver: se renda. Se renda. Paulo fez isso 14 anos depois, levou 14 anos, mas ele fez. Ele fez. Se renda. Precisamos nos render, irmãos, diante de Deus, dizer: Deus, olha, tu pegou pesado dessa vez, está doendo, Jesus. Me dá graça, me ajuda. Eu quero me esforçar, eu não quero perder minha salvação, eu quero ir para o céu, meu objetivo é o céu. Então me ajuda, me fortaleça. É isso, meus irmãos. Não tem, veja bem, aquela famosa solução da varinha mágica. Venha, deixe de sofrer. Ainda bota brilhando ainda. Não sofra mais. Não existe isso na palavra. Não tem isso. Há momentos de bonança, mas há momentos que o mar vai ficar revolto. Mas tudo está sob o controle de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para todos nós. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.